Olá, bom dia. Tudo bem? Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso amável Redentor. Aqui é o reverendo Mauro Sérgio Aiello, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil de Mogi das Cruzes. São 8 horas e 47 minutos. Estou aqui no meu escritório, fazendo a minha devocional. Eu gostaria de compartilhá-la com vocês nessa transmissão ao vivo. Gostaria de compartilhar com vocês a minha devocional nesse dia 9 de abril de 2020, a minha devocional pessoal. Sidney, bom dia. Eu gostaria de meditar com vocês num texto extraordinário, como todos os textos da Bíblia, né? Mas esse me chamou muita atenção hoje. Se trata do capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Se você puder me ouvir atentamente, ou mesmo acompanhar em sua Bíblia, você pode fazer isso, tá? Eu vou ler. Eu estou com a Bíblia aqui em minhas mãos. Bíblia de Estudo de Genebra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, ou seja, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo, disse Deus. Levanta-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem o levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Palavras do rei de Nínive, capital da Assíria, povo inimigo de Israel. Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu, ou seja, Deus mudou de atitude do mal que tinha dito lhes faria. Bom dia, Neilde, Paulino, bom dia, Dora Ramos. Eu estou meditando, estou compartilhando com vocês aqui a minha meditação de hoje. Eu levantei bem cedinho hoje. Faleceu uma senhora que era membro da Igreja Presbiteriana do Brasil de Mogi das Cruzes, Dona Júlia, e eu confesso para vocês que eu não consegui dormir direito à noite, um pouco aflito, tendo em vista que o corpo dela não poderá ser velado na igreja. E eu, quando cheguei há 14 anos aqui na Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes, Dona Júlia
voltava para a comunhão da igreja, ela estava frequentando uma outra igreja. E ela compõe aquele grupo de fundadores, podemos assim dizer, da IPBNC. E ela me pediu assim, pastor, quando eu falecer, o último lugar que eu quero estar aqui nessa terra é a Igreja Presbiteriana do Brasil de Mogi das Cruzes. O senhor poderia me permitir voltar a ser membro da igreja e meu corpo ser velado aqui? E eu prometi a ela, mas veja, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, por não poder cumprir essa promessa, eu não dormi bem essa madrugada, né? O corpo dela estará sendo velado por 2 horas apenas, e apenas por um grupo restrito de pessoas no cemitério lá do Parque das Oliveiras. E, então eu acordei bem cedinho, que eu não dormi, acordei bem cedo, vim para o meu escritório e estava lendo as escrituras sagradas aqui. E estava lendo Jonas 3, esse texto que eu li, o capítulo inteirinho, né, em que Deus, pela segunda vez, aparece a Jonas e diz para ele, vamos, rapazinho, levanta, vai para Nínive e transmita o meu recado para Nínive. E ele foi, pregou para Nínive, os ninivitas se converteram, a notícia chegou ao rei, tanto o rei quanto os próprios ninivitas, até os animais foram submetidos a um jejum não só de comida, mas também de beber água. E eles todos se converteram, se arrependeram do mal que estavam praticando, e Deus então os poupou. Que lições nós tiramos daí? A primeira lição que eu tirei na manhã desse dia está aqui no meu caderninho, aqui, ó, tá vendo? Primeiro é a seguinte, eu posso ver quão grande é a paciência humana, ou melhor, quão grande é a paciência de Deus. Quão grande é a paciência de Deus, né? Deus é muito paciente. Ele foi lá para Jonas e falou, Jonas, levanta-te e vai para contar Nínive. Você sabe a história. Toda criança conhece a história do profeta que foi engolido por um peixe. E, em vez dele ir para Nínive, ele desceu até Jope, de Jope ele desceu para o porto, do porto ele desceu para o barco, do barco ele foi para o porão, né, uma atitude abismal, né, de aprofundamento na desobediência, porque sua intenção não era ir para Nínive, mas ir para Tarsis. Então você sabe o que aconteceu com ele. Ele acabou sendo jogado no mar, engolido por um animal marinho, ficou 3 dias ali naquele animal marinho, ele foi tão indigesto que o animal marinho o vomitou numa praia. E então ele, pela segunda vez, Deus disse, muito bem, você não aprendeu, Jonas. Quem manda sou eu, Jonas. Vamos, rapazinho, obedeça. E Jonas, bom dia, Francisco, Chiquinho. E Jonas se levantou, Jonas então foi pregar em Nínive. Aqui eu percebo a paciência de Deus. Né? Falou a primeira vez, esperou tudo, falou a segunda vez. Né? Nosso Deus realmente é um Deus longânimo. Né? Fico vendo o mundo de hoje, fico vendo a maldade do mundo de hoje, as blasfêmias contra Deus, né? Como tratam o Filho de Deus, Cristo Jesus. Né? Outro dia, um cantor aí, não sei em que lugar, insuflava a multidão a gritar assim, Jesus é travesti. Então, se eu fosse Deus, eu já tinha mandado uma bola de fogo consumir toda aquela gente, né? Como queriam os discípulos de Jesus lá em Samaria, né? Se não me engano. Mas Deus é paciente, muito longânimo. Nós estamos no ano de 2020, né? Depois da morte de seu filho. Venhamos e convenhamos, Deus é muito paciente. Em todos esses séculos, Deus tem suportado a desobediência, o distanciamento do homem, o embrutecimento do homem, a ignorância do homem, o prazer que o homem tem no pecado. Ele então tem consumido a humanidade. E Deus olhou para Nínive, olhou para Jonas, viu, por um lado, uma cidade totalmente corrompida, que ele queria converter,
e viu um profeta desobediente e agiu com paciência. Então, a primeira coisa que eu percebo aqui no texto é a paciência divina. A segunda é que a palavra divina é que deve sair da boca do homem, do profeta, né? A palavra divina. Deus disse para Jonas: você vai lá em Nínive, mas você não vai falar o que te der na telha para falar. Você vai falar as palavras que eu colocar na tua boca, né? Quiçá nós possamos aprender a ler mais a Bíblia, a nos alimentarmos mais da palavra de Deus e podermos usar essa palavra no nosso cotidiano, nos nossos raciocínios, nos nossos julgamentos e nas nossas opiniões. A verdade é que as pessoas opinam sobre tudo, mas sem base nenhuma na Escritura Sagrada. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, né, para poder saber ver o mundo e opinar a respeito do mundo. A palavra de Deus é a que importa. E Deus disse para Jonas: quando você for para Nínive, e você vai, pode ter certeza que você vai, porque quem manda sou eu, você vai falar as minhas palavras, as palavras que eu colocar na tua boca. Outra lição que eu aprendo no texto, segundo a leitura que fiz, é que para Deus há certas coisas que são importantes para os quais nós não damos importância. Veja o texto diz assim: ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Ora, Jonas era israelita, era judeu, e a Assíria era inimigo do povo dele, né? Para Jonas, a Síria, Nínive, não tinha importância nenhuma. Na verdade, se dependesse do nacionalista Jonas, ele destruiria a Síria, não pregaria para a conversão dos ninivitas. Mas para Deus, Nínive era importante. Há coisas para Deus que são importantes que para o homem não é importante coisa nenhuma. O homem não dá importância nenhuma. Quantas coisas são importantes para Deus para as quais a gente não dá importância, não é verdade? Essa é a terceira lição que nós aprendemos aqui. A quarta é a fé em Deus e não em Jonas, é o que importa. O texto diz que começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, uma mensagem curta, objetiva, porque a palavra de Deus não precisa de adereços, de enfeites, de emocionalismo barato, fútil. Quando Deus manda falar, fale o que ele mandou dizer, basta. Ele disse, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Há 40 dias para vocês pararem para refletir, pensar. Diz o texto, os ninivitas creram em Deus. Eles não creram em Jonas, né? Eles creram na palavra que Deus transmitiu por boca de Jonas. É assim. Por isso a palavra de Deus hoje, pregada nos púlpitos, tem que refletir o que Deus pensa. O que Deus diz, eu sempre digo, meus amigos e meus irmãos, como é difícil ser pregador do Evangelho de Cristo, porque ser pregador do Evangelho de Cristo é subir ao púlpito e dizer assim, Deus pensa assim, Deus diz isso, Deus quer assim, esta é a vontade de Deus. Eu posso errar em dizer, o homem quer assim, o homem pensa assim, essa é a palavra do homem, mas se eu disser isso a respeito de Deus, eu estarei, dentre outros pecados, cometendo pecado, tomar o nome dele em vão. Ou seja, quando eu abro a Bíblia para pregar o Santo Evangelho de Cristo e digo, Deus quer assim, tem que ser verdade. Quando eu digo Deus pensa assim, tem que corresponder ao que Deus pensa na Escritura. Eu tenho que transmitir com fidelidade a palavra de Deus, ainda que seja uma palavra muito curta e muito simples, sem adereços, sem perfumes, sem acessórios, né? Quando a palavra de Deus é dita, a verdadeira, ela cumpre o seu propósito, ela jamais volta vazia. Ou ela salva, ou ela condena. A quinta lição que eu aprendo aqui, quinta verdade que eu vejo aqui nesse capítulo 3 de Jonas, é que o arrependimento dos ninivitas foi traduzido em um ato de contrição e de humilhação. Os ninivitas, e o que eles fizeram? Assim que eles ouviram a palavra de Deus por boca do profeta Jonas, eles sofreram
uma mutação extraordinária. Eles se converteram mesmo, eles se arrependeram mesmo. Isso ficou evidenciado no seu ato de contrição. Eles fizeram algo que esses dias todos nós fomos convidados a fazer. Houve tanta celeuma, né? Eles jejuaram, se vestiram de pano de saco, desde o menor, desde a criancinha até o mais velho, né? Então houve consternação, houve contrição profunda, como resultado da pregação da palavra de Deus por boca do profeta Jonas. Que coisa linda, não? E mais, outra lição, a sexta: o coração do rei está nas mãos de Deus. Até o rei foi convertido. E aí partiu do rei, dos grandes, dos nobres, a ideia. O jejum é para todo mundo, inclusive incluiu os animais. Eles não comeram e nem água beberam. E diz o texto que eles se converteram, né? Se voltaram para Deus. O Deus de Israel convertendo a capital da Síria, Nínive, porque Deus se importava com aquela cidade. Se você perguntar para mim, por que Deus se importou com Nínive? O povo dele não eram os israelitas, os judeus? Não sei, mas a Bíblia diz. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Se está na Bíblia, é Deus que está falando, era muito importante para ele naquele contexto, naquela hora, era importante. O coração do rei está nas mãos de Deus. Ele o dispõe, o move para o lado que ele quiser. E a última lição, nós começamos com a primeira, a paciência divina. Nós terminamos com a última, que eu vejo no texto aqui, né? A misericórdia divina. O texto finaliza dizendo no versículo 10, viu Deus o que fizeram? E como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. A misericórdia de Deus, como resultado do atendimento do povo de Nínive à sua palavra transmitida por boca do profeta Jonas. Eu quero terminar na minha devocional fazendo algumas aplicações. Eu olho para essa pandemia e eu digo, Deus é paciente, só mandou uma pandemia. Ele manda pandemia de vez em quando, com alguns espaços de tempo. Imagine se ele mandasse a peste bubônica, a H1N1, a gripe espanhola, coronavírus, o Covid-19, tudo de uma vez. Ou se ele mandasse aí um coronavírus que, além da alta taxa de transmissibilidade, tivesse uma alta taxa de letalidade. E você imagina só, se nós já fazemos um fuzuê, uma bagunça, uma histeria coletiva, por causa de um vírus que tem como preferência tirar a vida de pessoas que já têm sua saúde comprometida. Você imagina, meu irmão, se nós tivéssemos um vírus mais letal, que tirasse a vida de gente de toda a faixa etária e de gente com muita saúde. Deus é muito, muito paciente, né? Ele olha para esse mundo com longanimidade, porque ele tem um plano para cumprir. Ele tem datas marcadas e ele tem o seu kairos, o seu tempo de fazer todas as coisas acontecerem. Queria dizer a você que nós devemos continuar nos alimentando da palavra de Deus, né? Para que nos enchendo dela, ela possa sair naturalmente quando formos testemunhar a respeito de Deus, né? Falar com alegria, falar com segurança. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele não usa as nossas palavras, mas ele usa a palavra de Deus, a que ele inspirou, para que em transmitindo ela seja suficientemente poderosa, como foi na boca de Jonas, para converter corações. Para Deus há coisas importantes para as quais nós não damos importância. Aqui me ocorre, por exemplo, que na igreja os adolescentes não dão muita importância para os idosos. Vocês já perceberam isso? Mas Deus se importa com os idosos, como se importa com as crianças. Deus ama a todos indiscriminadamente. Há coisas importantes para Deus, para as quais a gente não dá importância. Tinha muita gente que não dava importância para culto.
O contingente de desigrejado aumenta. Hoje está todo mundo esperando que essa quarentena acabe para, dentre outras coisas, poder voltar para a igreja, porque para o pancadão as pessoas estão indo. Agora, para a igreja, as pessoas estavam cada vez mais se afastando, né? E criando milindres, né? Criticando o pastor, criticando o presbítero, criticando liturgia, criticando coral, criticando tudo. Só havia coisa errada na igreja. Agora está todo mundo querendo voltar para a igreja. Não vem a hora dessa pandemia acabar, da quarentena acabar, para nós podermos nos reunir, né? Há coisas para as quais Deus dá importância, que nós precisamos aprender a dar importância também. A nós que devemos crer na Bíblia e não em homens. A fé não foi em Jonas, mas foi em Deus. É na palavra de Deus que nós devemos crer, e não na palavra do homem, e não no homem. A minha devocional está longa, né? 21 minutos, puxa vida. Não sei quantos ainda estão me acompanhando, eu espero que tenha gente aí com paciência, né? Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Precisamos voltar para Deus. Só assim Ele poderá nos acolher. E se meu povo, diz a Bíblia, se meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei e virei a ele e sararei a sua terra. É preciso que nos arrependamos dos nossos maus caminhos e nos voltemos para Deus. É preciso entender que o coração de qualquer um está nas mãos de Deus. Ô, Lucilva, que bom que você está aqui. Deus abençoe você. Se o coração do rei está nas mãos de Deus, que outro coração poderia estar distante destas santas mãos? Não, tudo está nas mãos de Deus. O mundo repousa nas mãos de Deus. E por fim, Deus é misericordioso. Creia nisso. Jeremias disse no exílio: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Muito bem, que sejamos assim atentos à palavra de Deus, que amemos a sua santa e bendita palavra, que a obedeçamos, a cumpramos, para que possamos viver dias felizes nesta terra dos viventes. Que nos arrependamos dos nossos maus caminhos e busquemos a face do Deus Todo-Santo, e possamos, por meio de Cristo, seguir a nossa jornada aqui com fé. Jonas desobedeceu, mas Deus o obrigou a cumprir a sua missão. Mas eu queria falar sobre alguém, finalizando, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus deu a Cristo uma missão como deu a Jonas. Deus deu a Cristo as palavras que seu filho deveria transmitir. Ele é o verbo de Deus. Deus enviou seu filho para falar ao mundo hostil, como enviou Jonas para falar a Nínive, um mundo hostil. Deus irá converter corações todas as vezes que a voz de Cristo for ouvida e acolhida com fé. Porque Deus é misericordioso, Ele continua agindo com misericórdia. Que assim Deus em Cristo renove as nossas esperanças. Que Deus em Cristo converta pecadores ainda hoje. Que Deus em Cristo converta este mundo caído. Que Deus em Cristo nos faça mais santos. É assim que oramos, é sobre isso que pedimos. Vamos finalizar nossa devocional com uma breve oração. Senhor Deus, converta os nossos corações, como fizeste com os ninivitas. Senhor, que possamos começar tudo de novo com o Senhor e melhor. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Muito obrigado por esses 24 minutos que você ficou me vendo e me ouvindo. Obrigado por tua paciência. Obrigado por tua misericórdia. Que Deus assim se digne nos abençoar a todos.